Ferreira, sou arquivista no escritório de arquitetura, vou estar a moderar esta sessão de hoje. Primeiro, como já devem ter reparado, vai ser gravada a sessão, portanto, se não quiserem o vídeo, desliguem as câmaras. Depois já de ser feito o upload para o YouTube e divulgar entre os participantes. Portanto, como de costume, a sessão vai ser dividida entre duas fases. Uma primeira, a teórica, que vai ser apresentada pela colega Leonor Calvão Borges, arquivista na Assembleia da República, e mais tarde a colega Ana Maria da Silva, arquivista do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Peço aos colegas para depois partilharem o PowerPoint connosco quando conseguirem. Portanto, cada uma terá cerca de meia hora, 40 minutos para falar e no final abre-se a sessão a perguntas e respostas. Portanto, passo a palavra à Leonor Calvão Borges. Ok, obrigada, Inês. Então, boa tarde, obrigada pelo convite e deixem-me procurar onde é que está. Pronto. E como a Inês já referiu, o que nos vamos, o que vou trazer agora é um pouco a identificação do movimento da ciência cidadã, como é que evoluiu e como é que apareceu e quais são os seus pressupostos, e depois focar-me na ciência cidadã. Não foi para me mandar calar, não? Não. Consegues colocar, Leonor, desculpa, consegues colocar em tela cheia, se faz favor? Isso é o F5, não é? Não. Eu costumo fazer em baixo, não sei. Então diz lá qual é o botão. Não consigo ver no teu computador. Assim? É isso. Já está. É isso. Okay. Obrigada. Ok. Pronto, desculpem. Pronto, e agora perdi-me, já não sei o que é que está a dizer. Estavas a apresentar o tema. Mas depois, enfim, focar-me no que é que este movimento tem trazido para os serviços de informação, de uma forma geral, ou instituições de memórias, porque também... Já vou aquecer a sopa do João Miguel. Ok. Alguém tem o microfone ligado? E deitá-lo. Calor que está aqui. E depois focar mesmo na parte dos arquivos, que é o que nos interessa aqui. Ok, então passando... deixa-me só admitir. Passando para ver... eu penso que já todos... Peraí, alguém está com o microfone ligado, não é? Porque eu de vez em quando ouço não sei quem. Ok, mas pronto. Então, quais são os princípios subjacentes à ciência cidadã? A ciência cidadã surge no âmbito do acesso aberto e da ciência aberta e surge como um movimento que pressupõe o envolvimento dos cidadãos. Isto vai ser replicado depois nos serviços de informação, portanto, haver uma transição para um foco maior nos utilizadores finais, e pressupõe também, obviamente, a utilização dos cidadãos, dos cientistas cidadãos, para o escrutínio e a produção da ciência. Assim, esta participação é feita por amadores ou por não cientistas, portanto, não é preciso ter um conhecimento especializado para participar nestes projetos, que tiveram uma evolução muito considerável com a utilização das novas tecnologias, das redes, eu ainda chamo novas, embora elas já não sejam novas, coitadas, de redes ou fóruns. Em termos de origens, onde é que onde é que estes movimentos vão beber? Um pouco à participação não, aos amadores maioritariamente de ciências exatas, que durante muito tempo fizeram, e alguns continuam a fazer, não é? Por exemplo, recolha de plantas, recolha de borboletas,
e que sistematizam ou que tentam sistematizar as suas coleções e o seu conhecimento em relação a variados assuntos do âmbito da biologia, por exemplo. E, portanto, estes amadores contribuíram sempre ou têm contribuído para, por um lado, para o estudo e agora está-me a faltar a palavra, peço desculpa, e para a sistematização de algum conhecimento, né? E fazem de uma forma, fazendo numa forma gratuita, voluntária, apenas pelo desejo de partilhar informação. A ciência cidadã tem tido grandes desenvolvimentos, quer na União Europeia, quer fora da União Europeia, e tem levado também a uma ligação entre os princípios da ciência cidadã e os princípios dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso também me parece interessante porque realmente há uma ligação direta entre projetos de ciência cidadã e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Portanto, só para sistematizar algum conhecimento, trouxe aqui estes 10 princípios de ciência cidadã, que são feitos pela Associação Europeia de Ciência Cidadã. Alguns princípios, alguns dos contextos eu já referi, envolvem ativamente os cidadãos e partem desse envolvimento cidadão para atividades científicas com o objetivo de gerar conhecimento e novos conhecimentos. Os projetos de ciência cidadã produzem sempre resultados científicos e são feitos em modo científico, quer com parcerias de universidades, quer com a sociedade civil. Tanto os cientistas como os cidadãos beneficiam com estes projetos de ciência cidadã, portanto, não é só, é claro que, por exemplo, aos cientistas interessa ter muitos voluntários, imaginem, depois vão ver o projeto, só a título exemplificativo do que eu trouxe de Viver a Vaca, acho eu, que é de uns besouros, portanto, quer aquela comunidade vai beneficiar porque vai ter cidadãos a ver onde é que os besouros vivem, e em que zonas do país, etc. Quer o conhecimento sobre essa matéria fica mais sustentado. Os participantes, portanto, requer uma participação ativa, não é? E podem participar em várias etapas do método, a maior parte das vezes costuma ser na recolha de dados, mas não só, na análise também. Estes cidadãos cientistas são participantes integrados, portanto têm que ter feedback do projeto em questão, em que se inserem. A ciência cidadã, qualquer projeto de ciência cidadã tem limitações e enviesamentos, como qualquer projeto de investigação, não é? Mas o que interessa aqui é haver um envolvimento do público e uma democratização da ciência. Os dados são públicos, ou deveriam todos ser públicos, os dados e metadados. O contributo dos cidadãos deve ser sempre reconhecido publicamente nos resultados dos projetos e das publicações. E estes programas de ciência cidadã, à semelhança de qualquer outro trabalho de investigação, são avaliados pelos seus resultados, como qualquer projeto científico. Obviamente, os responsáveis pelos projetos de ciência cidadã têm em consideração as questões legais e éticas relativas ao copyright, etc. Portanto, para além de estar subjacente o princípio do acesso aberto e da ciência aberta, há uma coisa fundamental nos projetos de ciência cidadã, que é haver uma cidadania ativa. E daí eu ter falado na ligação dos princípios da ciência cidadã aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque se quer que
que esta participação pública seja uma extensão, do processo democrático, de um processo de democratização da ciência e de valorização do conhecimento de pessoas que não se dedicam à ciência por si só, não é? E isso, de facto, é bastante interessante para captar cada vez mais cientistas, mais cidadãos, melhor dizendo, para estes projetos. Eu traço-vos aqui afinal era a Vaca Loura, não me lembrava do nome. Isto é um projeto, eu não sei se conhecem muitos exemplos de projetos de ciência cidadã, mas este, pronto, achei interessante, que é feito entre a Universidade de Aveiro e a Sociedade Portuguesa de Entomologia e o Instituto de Conservação da Natureza. E isto é tão só pedir aos cidadãos que monitorizem isto é um besouro, não é? Acho, sim, é um besouro, pronto. Eu, por exemplo, não poderia ver, porque eu não sei distinguir um besouro de um escaravelho, não é escaravelho, assim é que é. Não sei distinguir minimamente, mas pronto, há quem saiba, há quem participe, e isto é uma forma de juntar dois mundos, não é? Por um lado, o conhecimento científico que a Universidade e a Sociedade Portuguesa de Entomologia e o Instituto têm, com uma participação efetiva de cidadãos os mais anónimos possíveis, que contribuem para um conhecimento mais especializado e melhor, e que de outra forma muitas vezes nem sequer se podia fazer, não é? Porque eu calculo que nem o Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, nem as outras, nem a Sociedade, nem o Instituto, tenham elementos suficientes que permitissem dar aí a percorrer o país todo a ver as populações da vaca loura. Pronto. Portanto, é um caminho de participação dos cidadãos, sim, na ciência, mas tanto a ciência como os cidadãos beneficiam disso e o conhecimento beneficia ainda mais. Há projetos para todo o tipo, não sei se têm conhecimento de alguns, mas é francamente interessante ver os projetos que estão aí, porque realmente podemos participar em qualquer um, dizendo. Em termos de serviços de informação e de uma forma geral, também fazendo uma abertura maior aos cidadãos, portanto, promovendo, não vendo os utentes, os utilizadores, chamem o que quiserem chamar, como meros receptores, mas partindo do princípio que eles podem participar também nos serviços de informação, através de várias coisas. Os serviços de informação têm utilizado, sobretudo, a ciência cidadã para estes quatro itens. Portanto, correção de OCRs, no caso das bibliotecas, isto aconteceu muito, nas transcrições colaborativas de documentos mais para arquivos, mas também para qualquer serviço que tenha alguma documentação, depois já vamos ver exemplos, para a própria leitura de etiquetas, imaginem, porque se tem um acervo grande, não está tratado e recorrendo-se à fotografia das etiquetas, pode-se passar a ter uma pequena base de conhecimento sobre o próprio acervo. E finalmente para a descrição de conteúdos, e aqui a descrição de conteúdos tanto é válida para bibliotecas como para arquivos, aliás, como para museus também. Quais são os pressupostos para que exista ciência cidadã nos serviços de informação? Para além de precisarem, obviamente, de um projeto pensado para fazer com que os cidadãos se participem e como é que se traduz engagement? Agora estou-me a falhar a palavra. Pronto, agora não interessa. Portanto, para que os utilizadores sejam participativos no próprio processo, muitas vezes de descrição, isto pressupõe uma coisa, pressupõe que há uma digitalização de conteúdos, não é? Porque isto resulta através
através da internet e através das redes sociais. Portanto, tem que haver um ponto de partida em que haja digitalização de conteúdos, porque de outra forma era impossível que os cidadãos pudessem chegar lá, e tem que haver dentro do projeto práticas colaborativas, ou seja, que permitam, lá está, que os cidadãos possam enviar informação e que possam colaborar com as descrições ou com qualquer outro tipo de projetos. Em termos de OCR, já referi, e estou aqui a dar só um exemplo, enfim, no princípio deste século eu tomei conhecimento que há muitos projetos colaborativos de correção de OCR. Isto acontecia sobretudo em jornais antigos. Pronto, como sabem, nos jornais antigos o OCR nem sempre é perfeito, não é? E muitas vezes é preciso corrigi-lo, portanto, e de facto, quando as bibliotecas querem disponibilizar coleções completas de jornais, o facto do OCR não ser corrigido pode criar algumas falhas de informação. E então os projetos que eu tenho visto são de facto de participação pública na correção dos OCRs, portanto as pessoas têm a imagem ao lado e vão corrigindo aquilo que o OCR permite. E eu trago este exemplo dos australianos porque a frase inicial, que era o título do projeto, é bastante interessante neste sentido de ser um trabalho participativo. Many hands make light work, ok? Quando há muitos utilizadores ou cidadãos, agora como queiram chamar, a participar, o trabalho fica mais facilitado para o próprio serviço, não é? E isto é o tipo de tarefa, digamos assim, que é impossível os serviços fazerem por si, não é? Portanto, se não recorre, enfim, eu parto do princípio que no resto do mundo também não tem recursos ilimitados de recursos humanos, não é? Portanto, é mesmo o tipo de trabalho que se não se pede a colaboração, se não se tem este tipo de colaboração, muito dificilmente se consegue fazer. Outro dos exemplos, e este é muito comumente usado, que é a transcrição de documentos, e aqui tanto se faz, trago um exemplo, tanto faz serem exemplos de arquivos como este caso da Biblioteca Pública de Nova Iorque. Eu não vejo dificuldade nenhuma em ler este menu, mas pronto. Mas o que os interessou, o que os interessava, penso eu, era ficar com portanto, isto é a imagem, não é? Portanto, ficarem com os textos dos vários menus que tinham para servir para uma história da alimentação. Foi assim que eu li o projeto. Portanto, aqui não é uma coisa particularmente difícil, mas lá está, com a colaboração e a participação de vários cidadãos, de vários utilizadores, e agora estava aqui a dizer utilizadores, mas muitas vezes nestes serviços, nestes projetos, peço desculpa, o que se dá conta depois nos relatórios dos projetos é que a maior parte dos participantes, ou uma parte significativa, nem sequer eram utilizadores já dos serviços de informação. E isso depois no projeto que trago a seguir, não é a seguir já, mas no outro, isso foi muito interessante de ver. Outros exemplos aqui, usando a plataforma do Universo, que depois a Margarida nos vai falar, porque o projeto dela foi desenvolvido depois nesta plataforma. Isto aqui são coisas, não sei se conhecem a plataforma do Uso Universo, tem muitos projetos deste âmbito de transcrição de documentos. E qual é o objetivo deste? Neste caso é o Observatório de Harvard. É transcrever 2.500 blocos de apontamentos produzidos. Lá está, é aquele tipo de tarefa que não, à partida, ninguém vai fazer no serviço, não tem pessoal, não tem tempo, e que pode beneficiar
da leitura integral, pode e beneficia, não é? Da leitura integral para tratamento do acervo, tratamento e disponibilização. Outra das áreas que para mim acho muito interessante, não sei se conhecem o projeto do Flickr Commons. Isto foi um projeto desenvolvido pela Biblioteca do Congresso norte-americano. O objetivo, como dizem aqui, ajuda, bom, isto é a tradução brasileira, não é? Ajuda a gente a catalogar os arquivos de fotos públicas do mundo. Aqui neste caso, a Biblioteca do Congresso uniu-se a uma rede social, ao Flickr, e o que fez foi disponibilizar um conjunto de álbuns e de fotografias com o apelo a que se as pessoas soubessem mais informação sobre determinada fotografia, sobre determinado evento em que aparecia a fotografia, para fazerem não só comentários, como acrescentar tags à descrição. Pronto. Este é um projeto que está muito bem documentado, portanto é muito interessante depois ver os relatórios que a Biblioteca do Congresso faz sobre este projeto. E uma das coisas, precisamente, que o primeiro relatório diz é, tivemos comentários, os primeiros comentários foi fantástico, abriram a vossa coleção. E eles já tinham estas fotografias no site deles. Portanto, eles estavam a chegar a pessoas que não eram os utilizadores tipo característicos da Biblioteca do Congresso, e nesse aspecto, de facto, funcionou como uma abertura à sociedade. E a sociedade, interessantemente, respondeu muito afirmativamente. Eles tiveram participações muito consideráveis, conseguiram identificar uma série de fotografias que não tinham, conseguiram identificar, eu lembro-me deles dizerem no relatório, por exemplo, que havia comentadores especializados, e depois a Margarida também vai falar sobre isso, que não só descrevem muitos, percorrem as imagens, como depois até juntaram a bibliografia sobre determinado evento. Isso é bastante interessante, depois em termos de catálogo, não é? E se repararem aqui, portanto, a rede social chegou a um público que não era o da biblioteca. Essas pessoas participaram massivamente, uns de forma mais pequena, outros com uma contribuição bastante interessante, e a biblioteca conseguiu melhorar as suas descrições e conseguiu ter, lá está, livros ou publicações periódicas associadas a determinada imagem, como forma de ter mais conhecimento, de dar mais informação, peço desculpa, sobre essas imagens. Claro, portanto, isto é um projeto da Biblioteca do Congresso, atualmente tem quer bibliotecas, quer arquivos, quer museus, portanto, todos os serviços de instituições de memória estão presentes. Tem, e das várias leituras que eu tenho feito sobre os projetos de ciência cidadã ou de participação cidadã nas instituições de memória, tem a vantagem de trabalhar com imagens, e as imagens funcionam muito bem para chamar à participação do público. Pronto. Às vezes mais que as transcrições, embora as transcrições, do meu ponto de vista, também tenham sido um sucesso e estejam a ser um sucesso na divulgação de acervos. Mas, de facto, com as imagens, há muitos projetos de participação cidadã com imagens, e são projetos que funcionam bem. Depois tem alguns problemas, quer dizer, quando estamos a falar de participação de cidadãos, estamos a falar de participação de todo o mundo. Portanto, as questões da linguagem levantam-se aqui, e é um facto que a maior parte dos projetos, por exemplo, aqui no Commons, são de projetos anglo-saxónicos, embora também haja da Europa do Norte, mas, por exemplo, eu não vi nenhum projeto deste âmbito, assim, e neste nível de redes sociais,
que fosse só em francês, por exemplo, ou espanhol, pronto. Portanto, levanta estas questões depois da língua em que é feito o projeto e de quais são os objetivos do projeto, não é? Porque se quisermos fazer imaginem, a Biblioteca da Gulbenkian também está aqui, também aderiu a este projeto e de facto tem as descrições em português, mas, por exemplo, as tags podem ser postas em qualquer língua. Claro que, portanto, isto depois não é um trabalho que chega assim e vá direto para o catálogo, não é? Isto depois implica, obviamente, uma reflexão e uma análise das respostas. E a Margarida tem exemplos muito interessantes sobre o projeto dela, mas de facto é um trabalho que são projetos que têm trazido muitas pessoas a participar neste tipo de projetos que auxiliam os próprios serviços de informação. Outros dos exemplos, no fundo também é a transcrição de documentos, mas este aqui é feito pelo Museu de Manchester e lá está, aqui o objetivo era, o museu tinha, sei lá, já não sei dizer o número total de peças em depósito, não estava informatizado, portanto tinham estas fichas e o que eles queriam é, ajudem-nos a transcrever as fichas e passaram a ter um catálogo, enfim, informatizado, se calhar não com a totalidade da informação, mas são coisas aparentemente tão básicas como isso, com óbvios benefícios para todos, não é? Quer para o serviço, quer para a divulgação da informação e conhecimento dos cidadãos. Em termos de arquivos, qual é, a meu ver, aqui também estou a dar um bocado a minha opinião, não é? O interesse, qual é o interesse dos arquivos e em que é que os arquivos podem beneficiar? Bom, já vimos um pouco aquilo em que os arquivos podem beneficiar. E como nos outros serviços de informação, tem que se ter um foco no utilizador, ou no cientista cidadão, como quiserem chamar, e implementar uma curadoria descentralizada, ou seja, permitir que haja projetos participatórios em que os cidadãos possam pôr tags, etiquetas, não é? Ou transcrever documentação. E isso pode ser muito interessante para os arquivos, porque isto pode resolver problemas de disponibilização que de outra forma não poderiam acontecer, não é? Pronto, a Margarida vai dar o exemplo dela. Se o Departamento da Ciência da Vida não tivesse feito este projeto, não ficaria com as cartas transcritas, não é? Pronto, é uma coisa tão básica quanto isso. E, portanto, também nunca poderia fazer bom, mas eu não me vou meter na parte da Margarida, a Margarida explica. Quais são os exemplos que podemos ver, para além daqueles que já referi? Em termos de arquivos nacionais, tem havido alguma abertura para se fazer isto. Os arquivos nacionais norte-americanos têm coisas muito interessantes. Tem este Citizen Archivist Dashboard, e reparem, eles dizem sempre, um dia os nossos documentos vão estar todos online e nós, cidadãos, podemos ajudá-los a que isso aconteça. E podemos ajudá-los como? Precisamente transcrevendo ou descrevendo mesmo. Aqui os exemplos que eles tinham, os que eu tirei anteontem, eram mesmo só de transcrição, mas de facto isto é uma forma fantástica, acho eu, de ter a documentação disponibilizada, não é? Porque há muita gente que vai aos arquivos e que pode não conseguir ler tudo, não é? Da documentação que está descrita e ter tudo descrito, portanto, ter os documentos todos transcritos é uma forma fantástica de permitir que eles sejam acessíveis por mais pessoas, não é? Outro dos exemplos que eu também acho muito interessante aqui é o caso
no caso dos arquivos de Singapura, portanto, e os exemplos que eles fazem, lá está, tem aqui transcrição de cartas, descrição de fotografias, e depois tem aqui uma coisa muito interessante, que é a preservação dos sons de Singapura. Aqui já saí de um bocadinho até fora enfim, dos objetivos, digo eu, pronto, porque o que eles solicitavam era que se gravassem sons da cidade, o que não deixa de ser um projeto muito interessante e que provavelmente não poderia ser feito sem ser, não estou a dizer que tenham todos muita qualidade, mas é uma forma de captar as pessoas para os serviços, não é? E permitir que eles tenham também um papel na construção da memória. E nesse aspecto este projeto de Singapura é bastante significativo. E como eu disse, a maior parte dos projetos que eu conheço são anglo-saxónicos, mas os arquivos nacionais franceses também têm estes projetos participativos, ou colaborativos, nunca sei o que é um projeto participativo. Pronto. E têm, à semelhança dos arquivos norte-americanos, projetos, depois tem uma lista, agora estão só a ver o principal ecrã, uma lista de tarefas que se pode fazer, desde transcrições, anotações, lá está, os comentários usados no Flickr e as indexações de documentos. Portanto, mais uma vez, é claro que isto são projetos que demoram a pensar, demoram a ser elaborados, mas que, parece-me a mim, têm benefícios concretos e palpáveis quer para os serviços de informação de forma geral, quer para os arquivos. Portanto, parece-me uma questão muito interessante de ser estudada e trabalhada nos nossos arquivos. Pronto, assim, de uma forma geral, não sei se falei de menos ou se falei, era isto que eu tinha para vos falar sobre a ciência cidadã e sobre os projetos no âmbito dos serviços de informação e concretamente nos arquivos, e agora passo a palavra à Inês, não é? Obrigada, mas sim, podes passar diretamente à Ana Margarida Silva. E agora como é que eu saio daqui? Acho que interromper. Interromper, já percebi. Estás muito técnica, Margarida. Opa, são anos disto agora. Ok, pronto. Okay. Ok, pronto. Penso que já estarão a ver a minha apresentação. Agradeço à Abado o convite para vir conversar convosco um bocadinho e apresentar-vos o meu projeto. Agradeço também à colega Leonor pela introdução que fez e os conceitos que já explicou, e também ter resistido à tentação de falar do meu projeto. Exato. Pronto, eu estava a ver. Eu estava a ver que ia ficar sem nada para falar, porque de facto é um projeto muito interessante. E é um projeto que gosto muito, que é um dos primeiros projetos de ciência cidadã que utiliza arquivos em Portugal, e é o primeiro projeto português a utilizar os Universe para a transcrição colaborativa. E eu venho falar-vos dos resultados. Nós já temos os resultados, já foram apresentados o ano passado, em novembro, no Congresso Nacional de Ciência Cidadã. Aqui há umas semanas também apresentei no Congresso de Poligrafia Diplomática em Évora, e agora apresento também aos colegas dos arquivos e das bibliotecas, e espero que se motivem a realizar um projeto semelhante utilizando esta plataforma, porque é muito intuitiva e é de facto uma excelente ajuda quando nos queixamos frequentemente nos arquivos. E eu vou falar sobretudo de arquivos, que é a realidade que eu conheço, mas que penso que será facilmente aplicável a bibliotecas e a museus. Mas quando nos queixamos recorrentemente de falta de financiamento e de falta de recursos humanos, de facto a ciência cidadã pode ser uma grande colaboração para permitir o acesso à informação nos arquivos.
E começo por apresentar-vos o meu arquivo, o meu entre aspas, o arquivo onde eu trabalho no arquivo, no Departamento de Ciências da Vida, que é herdeiro de vários arquivos, porque o Departamento de Ciências da Vida congrega desde 2009 o antigo Departamento de Botânica, de Antropologia, de Zoologia e Bioquímica, que se fundiram, passaram ao Departamento de Ciências da Vida, e portanto é herdeiro de toda a documentação e todas as coleções destas 4 instituições que a precederam. E relativamente à botânica, ainda recuamos mais no tempo, recuamos até 1772, a quando da reforma pombalina e da fundação da Faculdade de Filosofia Natural e do Jardim Botânico, que são de facto o mote do meu trabalho, muito ali no departamento. A parte mais antiga do arquivo do século XVIII está no arquivo da Universidade de Coimbra, mas depois há sobretudo documentação dos séculos XIX e XX que ainda se mantém, por razões que não conseguimos explicar, a não ser a sua utilidade ao longo dos séculos para a gestão e para o funcionamento da organização, e portanto essa documentação nunca foi incorporada no arquivo da Universidade, no arquivo geral, e tem-se mantido sempre na salvaguarda do departamento e do jardim, depois do Instituto Botânico e do Departamento de Botânica, e agora Departamento de Ciências da Vida, afetos à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. E em termos de informação, inclui informação, sobretudo informação textual, mas existe também um núcleo significativo de fotografias e um filme que está em depósito na Cinemateca Portuguesa, e tem informação sobre o jardim, sobre o museu, sobre o herbário, sobre as coleções do herbário do museu, sobre a gestão e o funcionamento do Instituto e do Departamento de Botânicas e do Jardim Botânico. Assim, numas pinceladas gerais, é esta a documentação que nós temos. E o arquivo da Botânica é apenas uma das partes, compõe apenas uma das partes daquilo que é o conhecimento botânico, porque se associa às outras coleções, às coleções do herbário, às coleções do jardim e às coleções do museu, e portanto só numa perspectiva sistémica e holística da informação é que conseguimos ter um conhecimento total e integrado do que foi a construção do conhecimento botânico na Universidade de Coimbra ao longo dos séculos. E o arquivo tem, se o jardim é visitável, se o museu e o herbário são visitáveis e têm coleções já catalogadas e com catálogos online, o arquivo era a peça do puzzle que estava e que continua em parte menos trabalhada, ou pelo menos menos acessível. E por isso, e por eu estar sozinha com uma documentação que ainda é significativa, e porque os investigadores da botânica são muito ativos e desenvolvem inúmeros projetos que recorrem cada vez mais à documentação e aos dados históricos, pensou-se em 2017 criar um projeto de ciência cidadã para agilizar o acesso à informação. Eles já conheciam esta plataforma, Plataformas Universe, não sei se vocês conhecem, mas convido-vos a explorar zuniverse.com, se não me engano, não coloquei aqui o link, mas se puserem Zuniverse vão lá ter facilmente, e é uma plataforma de livre acesso, de livre utilização, qualquer pessoa pode fazer um registro e concretizar um projeto de ciência cidadã. Tem projetos de todas as áreas, das áreas biológicas, das áreas médicas, da astronomia, da história da arte e também utilização de arquivos. Permite transcrições colaborativas, mas também a identificação, outro tipo de colaboração, como por exemplo identificação de fotografias, identificação de animais em vídeos, registando a data e a hora em que são avistados. Há projetos interessantíssimos, coisas que nem nos lembraríamos, e há pessoas a fazer e a utilizar isto
Há um projeto que é de contagem de pinguins, que já vai na 4ª edição, e eu pergunto-me sempre o que é que motiva as pessoas a continuarem a contar pinguins, que leva a que já haja uma 4ª edição deste projeto. Mas de facto só mostra que há muitas pessoas disponíveis para colaborar de forma cívica e gratuitamente. Quando se pensou utilizar a plataforma Zooniverse, pensou-se também qual seria o corpus documental, qual seria o projeto. É extremamente importante ter um foco e um projeto bastante consistente, sobretudo se quiserem tornar o projeto público. A plataforma Zooniverse, como eu disse, qualquer pessoa se pode registar e pode construir o seu projeto, pode ser utilizada de forma privada, ou então podemos querer chegar a um público mais vasto e universal e, portanto, temos que submeter o nosso projeto ao peer review do Zooniverse. Nós no nosso projeto, e já estou a antecipar um bocadinho, nós passámos por 3 peer reviews até sermos aceitos como projetos Zooniverse com essa aceitação e disponibilização na plataforma pública do Zooniverse. Mas então, quando pensámos na construção do projeto e na documentação existente, considerámos que a correspondência seria a documentação mais se calhar aquela que mais se adequava àquilo que se precisava. Existe documentação muito diversa, catálogos de plantas, índices de plantas, receitas e despesas, coisas mais administrativas que existem em todos os arquivos, mas de facto a correspondência permite recolher informação que interessa aos botânicos. E, portanto, os objetivos que estipulámos e que seriam o resultado das transcrições têm muito a ver com estas etapas dos processos científicos de colheita, de classificação e de taxonomia das plantas, a localização históricas de plantas e qual a sua área de distribuição, se havia abundância ou não de espécies, os registros de circulação de material biológico, sobretudo trocas de plantas e sementes, como é que isso se processava, quais eram os interlocutores individuais ou institucionais, permite reconstituir o percurso de espécies de herbário, de objetos de museus e a forma como é que eles integraram as coleções de História Natural da Universidade de Coimbra e também analisar as redes de produção de conhecimento botânico. Portanto, isto para os botânicos, a transcrição da informação das cartas permite preencher as lacunas de informação, digamos assim, destes cinco tópicos. Portanto, criámos então o nosso projeto, chamado Cartas da Natureza, ou Plant Letters em inglês. Quando, a meio do projeto, a meio não, acho que já depois do segundo peer review, os Zooniverse está sempre em evolução e em constante melhoria, e portanto, quando estávamos na segunda, quase a chegar à terceira fase, mas no pós-segundo peer review, os Zooniverse disse-nos que criou a possibilidade de ter um projeto bilingue. E, portanto, nós tínhamos feito em inglês e depois a traduzimos para português. E, portanto, quando a pessoa acede ao nosso projeto, tem o projeto Plant Letters, mas depois no canto superior direito pode escolher a opção em português. E pronto, tivemos este digamos, benefício, porque também nos permite chegar a públicos que não dominam a língua estrangeira, e era o que a Leonor estava a dizer, a maior parte dos projetos são de facto anglo-saxónicos ou em escrita ou divulgados em inglês, e portanto nós fizemos questão, havendo essa possibilidade de ter o projeto bilingue. Porque é que também escolhemos a correspondência? Porque das 5.000 cartas que nós temos entre 1871 e 1918, corresponde ao período da direção de João Henriques, nós não avançámos muito no tempo por causa de questões de dados pessoais ou de dados sensíveis, que não me parece que seja o caso, mas pronto, para evitar
Para evitar essas questões, nós parámos em 1918, porque depois há muito mais correspondência que chega até aos nossos dias, ou pelo menos chega até à informatização, porque eu não sei onde é que estarão os mails desde a década de 80 até agora, mas pelo menos a correspondência física nós temos um conjunto muito significativo e, portanto, selecionámos esse conjunto de cartas que correspondem à direção do Júlio Henriques, ou seja, finais do século XIX e início do século XX, ou o longo século XIX, como os historiadores chamam. E porque é que a correspondência, e porque é que achamos também que o projeto teve esse sucesso e essa aceitação? Porque a correspondência está escrita em várias línguas e nós escolhemos 5 línguas que são as maioritárias, portanto, português. Curiosamente, a maior porcentagem é em francês, ou curiosamente ou não, porque era a língua franca na altura, e portanto era a língua em que os cientistas comunicavam. Portanto, tínhamos cartas em português, francês, inglês, espanhol, italiano e alemão. E quando construímos o projeto, colocámos as cartas, agrupámos as cartas por idioma, para ser mais fácil a pessoa, quando chega ao projeto, escolher a carta no idioma que lhe é mais familiar, ou então aventurar-se por idiomas que não conhece, mas achámos que seria bastante mais operacional ter as cartas agrupadas por idioma. E, portanto, criámos essas categorias de cartas em português, letters in English, lettres en français, cartas em espanhol, litera em italiano, não sei falar, e em alemão muito menos, mas pronto, criámos também os tutoriais, cada um, em cada uma das, melhor, um tutorial para cada grupo de cartas na língua das cartas. Fizemos essa tradução, portanto, para facilitar também a compreensão daquilo que era pedido. E o que era pedir é muito fácil. Nós tínhamos três pedidos. Os Universo permite muito tipo, e é muito fácil é muito amigável. Eu digo sempre, se eu conseguir fazer isto, qualquer pessoa consegue, porque de facto é bastante fácil de montar e de levar à prática. E nós fazíamos 3 pedidos. Um primeiro pedido, se é uma carta, se é um postal ou se é um telegrama. Isto, pronto, para depois termos um bocadinho mais dados quantitativos e perceber como é que a comunicação se processava. Depois um segundo pedido, que era o pedido da transcrição, que eu vos falarei mais detalhadamente, e um terceiro pedido, se na correspondência existia algum tipo de elemento iconográfico, algum desenho, sobretudo desenhos ou alguma coisa que ajudasse a perceber quais as cartas, ou que nos permitisse logo identificar cartas que tinham elementos iconográficos, porque a ciência botânica apoia-se muito também no desenho. E há muitas cartas em que o complemento à descrição é acompanhado com o desenho feito por quem escreve, para que depois quem receba consiga visualizar. E, portanto, tínhamos estes 3 pedidos, e depois principalmente o pedido da transcrição, que consistia em pedir sublinhe uma palavra, uma linha ou a carta inteira e faça a sua transcrição. Portanto, os voluntários, os cientistas cidadãos ou os especialistas, o que tinham que fazer era isto. Aparecia uma carta, também tinham a possibilidade, se não gostassem da carta ou tivessem dificuldades na letra, de rejeitar essa e de passar para outra, sendo que o aparecimento das cartas é aleatório, não dava para escolher que carta é que se quer escolher. Quando se entra no projeto, a que parece uma carta aleatoriamente, e portanto só há essa possibilidade de, bem, esta tem uma letra mais complicada, não quero esta, apresento-me outra. E depois o que se pedia era exatamente isso. Se a pessoa só quisesse transcrever uma palavra, só transcrevia uma palavra. Se quisesse transcrever uma linha, só uma linha. Se quisesse transcrever a página ou a carta inteira, tanto melhor. E portanto fazia a linha, aparece este retângulo onde é inserida a informação. Nós também tínhamos, como podem ver aqui do lado direito, o Field Guide. Este Field Guide tem várias chavetas, eu podia ter posto aqui, não me ocorreu, mas várias chavetas. Uma delas, por exemplo, a lista de todos os correspondentes do Júlio Henriques,
com os nomes e, portanto, para facilitar, por exemplo, a identificação das assinaturas. Era uma das informações que colocámos no Field Guide, e também todas essas questões do tutorial, de questões que pudessem surgir, quem viesse aqui ao Field Guide tinha essas explicações. E, portanto, é um processo bastante simples, abre-se um retângulo e escreve-se o texto que se está a ler. Neste momento, os Universe também já melhorou esta vertente das transcrições, e já nem é preciso, não estou a dizer bem, não sei se não é preciso transcrever, mas o que acontece é que há já um código de cores que permite saber que aquela carta ou que aquela linha já foi transcrita, depois passa a outra cor se já foi transcrita por mais de 5 pessoas, e depois ainda passa a outra cor, e eu não estou a ser muito concreta, porque nós, e avanço, já estamos a pensar já fazer uma segunda edição, e portanto ainda estou nessa fase de estudo de melhorias, o que é que eles melhoraram nesta hipótese de transcrição, e portanto não... Mas pronto, há essa gradação das cores que nos permite saber que esta carta nunca foi transcrita, que já foi transcrita por X pessoas, ou que já está concluída, e portanto a pessoa pode passar a outra. O que é que nos permite também, o que é que nos permitia perceber a validade das transcrições? Há um conjunto de pessoas que nós marcamos em back-office, marcamos como Gold Citizens. Por exemplo, eu tenho experiência de transcrição, e portanto eu sou uma cidadã Gold, o que significa que aquilo que eu transcrever estará correto. E portanto o computador, depois na comparação que faz com as várias transcrições, permite mais facilmente chegar à conclusão, comparando com estes Citizen Golds, perceber quais são as transcrições que estão ou não corretas. Também estipulámos, e também é outra coisa que se calhar vamos alterar e aumentar, nós colocámos um mínimo de 5 interações com a carta para determinar que a carta estava completamente transcrita. E isso acho que também foi outra coisa que os Universe melhorou, e num próximo projeto acho que colocaremos 10 ou 15 interações, perdão, e não só 5. O projeto neste momento está concluído. Portanto, se forem aos Universe, o que aparece é isto, Great Work, e estamos a trabalhar, como vos disse, estamos a trabalhar nos resultados, que são bastante interessantes e que nos permitem pensar exatamente nessa segunda edição das Cartas da Natureza. E quais são estes resultados? Destes 1018 documentos que nós colocamos, como eu disse, nós naquele período temos quase 5.000 cartas, mas nós já não temos tudo digitalizado, e portanto utilizámos esta amostra que já estava digitalizada, e portanto ainda são bastantes, 1018 documentos, entre cartas, postais, que podem ter, o postal pode ter só frente e verso, ou uma carta, uma página, até múltiplas páginas, cartas com 8 ou 16 páginas, por exemplo. O projeto foi lançado em 17 de abril de 2019 e ficou concluído em 2021. Participaram 1.050 pessoas e foram transcritos 3.809.000 caracteres, o que corresponde a mais de uma Bíblia de King James. Portanto, já dá para ver a dimensão do trabalho realizado, e cerca de 641.000 palavras foram transcritas, sendo que 132 documentos, ou seja, 13% do conjunto, não tiveram qualquer caractere transcrito, e por isso é que eu digo que temos que melhorar esse aspecto, porque havia pessoas que abriam a carta, mas depois passavam para outra. Se 5 pessoas fizeram isso, o computador considerava que estaria transcrita, e eu acho que eles também melhoraram esse aspecto. Tem que ser transcrita alguma coisa para a carta não sair de público, porque as cartas vão deixando de estar públicas, aquelas que estão completamente transcritas. E este lote de 132 documentos passará agora para a segunda edição. Os Universe depois também nos permite fazer uma série de contagens, permite, por intermédio deles,
chegar ao contacto com os voluntários e fazer a avaliação do projeto, e permitiu-nos saber que 77% das classificações foram feitas nos 3 primeiros meses do projeto. Portanto, o projeto, apesar de ter sido de 2019 a 2021, nos 3 primeiros meses 77% ficou concluído. Portanto, foi muito rápido transcrever todas aquelas cartas. Foram feitas 30.764 interações com o projeto, que significam 8.173 classificações. Foi também muito interessante perceber que 13 utilizadores fizeram 50% das transcrições. Portanto, aquela ideia de que há os super transcribers ou os super taggers, isso é real. Nós depois também tivemos a ver a data e nós lançámos o projeto naquele 17 de abril de manhã e à tarde já havia pessoas a transcrever. Portanto, há pessoas que estão com muita atenção e se calhar muito sedentas de projetos novos e muito disponíveis para trabalhar. E a primeira utilizadora, a primeira cientista cidadã, fez 740 classificações, o que também é muito, muito interessante, o que é também muito, muito interessante para o projeto, e também ficámos a perceber que 39% dos voluntários fizeram apenas uma classificação, o que também não deixa de ser significativo. Perguntam porque é que o projeto então demorou tanto tempo. Curiosamente, as cartas em português foram as últimas a ser transcritas, foram aquelas que demoraram mais a cativar voluntários, seguramente por culpa nossa que não conseguimos motivar os cidadãos portugueses para este projeto, mas significa também, e é uma dica, como estamos em Portugal a falar de arquivos portugueses, possivelmente um projeto na língua portuguesa terá maiores dificuldades em ser concretizado. Não quer dizer que não tentem, não quer dizer que não façam um projeto local, mas diria que tem maiores dificuldades para já em ser aceito como um projeto público. Podem tentar, não digo que não, mas se calhar tem maiores potencialidades para projetos privados e para conjuntos de documentos privados que possam ser feitos com grupos de utilizadores mais locais. Depois, como a ciência cidadã por si só não nos satisfazia, nós também achámos que devíamos devolver, e essa era a ideia inicial também do projeto, que temos que ter também em atenção a ciência aberta. E nós queríamos devolver à sociedade as transcrições que foram feitas. Os Universo não têm essa potencialidade, mas felizmente no departamento existe um Joaquim Santos que, sendo biólogo, tem imenso talento para as tecnologias e quase de um dia para o outro, e digo isto a brincar porque ele já tinha um outro projeto em que tinha utilizado uma coisa semelhante, mas quase de um dia para o outro ele adaptou o que já tinha feito até para a Biblioteca dos Direitos daqui da Universidade e conseguiu fazer este transcriptor onde nós temos todas as cartas e todas as transcrições que foram feitas em acesso aberto. Portanto, é uma plataforma que permite ter a imagem e a transcrição, permite essa visualização, a pesquisa de navegação da informação dos documentos, permite a análise e a correção das transcrições obtidas no Universo e, portanto, acaba por ser outra vez um projeto colaborativo. Quem quiser ajudar a corrigir as transcrições pode fazê-lo aqui neste projeto de ciência aberta e depois tem potencial de expansão com outros métodos de pesquisa que incluam tesauros ou árvores hierárquicas, como por exemplo a taxonomia e a geografia. Se vocês entrarem aqui e o link não é transcriptor, é cartasdanatureza.uc.pt. Se entrarem aqui já tem algumas listas, alguns tesauros pré-definidos e que são aqueles que interessam aos botânicos, portanto já têm, se quiserem procurar por géneros, por espécies, por famílias, por nome do autor ou por data, mas também tem pesquisa livre, portanto se quiserem procurar por outra coisa qualquer, se gostarem de bananas ou de pêssegos, ou se quiserem saber coisas se existe alguma coisa sobre a vossa terra, Coimbra, Batalha, Lisboa, Açores, é feita pesquisa livre
porque vai buscar essa informação à transcrição. E, portanto, é isto que nós temos, a disponibilização do lado esquerdo da carta, da digitalização da carta, do objeto digital. Do lado, em cima, do lado direito, tem um número, vocês veem 1, 2, 3, 4, é um número de páginas da carta, e, portanto, saltam de uma página para a outra. E em baixo, onde também tem essa numeração 1, 2, 3, 4, aqui em baixo, mais do lado esquerdo, aqui está no lado central do ecrã, nós colocamos todas as transcrições que foram feitas desta carta. Se foram feitas 4 transcrições, está aqui até o número 4, se foram feitas 20, vai até o número 20, sendo que a ordem significa que a mais alta, ou seja, o 4, o 10, o 20, seja a última que for, é aquela que tem o maior número de caracteres transcritos. Não significa que seja aquela que está com a transcrição mais correta, mas é a ordem que o computador dá. Portanto, a 1 terá menos de caracteres transcritos que a 2 menos que 3 e assim vice-versa. O que é que isto nos permite? Permite-nos comparar as transcrições, permite-nos, como em cima mantivemos o username que é utilizado nos Universe, permite-nos perceber, por exemplo, em cada língua, quem é aquele utilizador que faz transcrições de uma forma mais limpa, como eu costumo dizer, ou seja, com menos erros, com menos dúvidas. Este aqui vê-se que tem muitos unclears, portanto ele tinha dúvidas na transcrição. E, portanto, eu sabendo, olha, este utilizador é muito bom a francês, significa que nas cartas em francês eu vou ver em baixo quais foram aquelas que ele transcreveu e é essa que vai servir para mim, como modelo. Outra vantagem, eu não domino o alemão, é uma língua que também lá no departamento pouca gente domina. Com a transcrição é muito fácil colocar numa plataforma ou num programa de tradução, e o que estamos a fazer é traduzir para inglês, e estamos a ponderar que nas cartas em alemão colocar a tradução em inglês também em acesso aberto. Nas outras achamos que não justifica, mas também qualquer pessoa, se tiver dificuldade, copia e traduz no qualquer tradutor, que agora já são bastante fiáveis. E, portanto, também nos permite ter o acesso a esta informação que não tínhamos por desconhecimento da língua. Não é só uma questão de não ter o acesso às cartas, é uma questão de não saber ler o que lá está, ainda que na botânica haja a vantagem das plantas serem designadas em latim, e, portanto, se o que lhes interessa é uma planta, bastava ler o nome em latim e, portanto, saber, mas tudo o resto ficava obscuro. E, portanto, tudo isto que eu já estou a dizer são resultados e são vantagens que nós retiramos da transcrição, das transcrições colaborativas. O que é que eu vos posso dizer mais antes de chegar às conclusões gerais para os arquivos, que eu me tenha esquecido? Pronto, acho que é isso, é a possibilidade de ter várias transcrições, ter a pesquisa em acesso aberto, ter a carta, pronto, e de facto ficámos com um manancial de informação que estava restrito, que estava ao alcance da minha mão na estante, mas que não estava acessível aos investigadores. E claro que eu fazia esse trabalho de leitura das cartas e tentava ver a quem é que eu direcionava, porque eu já é óbvio que 10 anos de casa já vou percebendo quais são a investigação de um ou de outro, mas neste momento tenho o trabalho muito facilitado, porque qualquer um já não tem que vir a mim e à sala pedir o dossiê que está na estante, e vem aqui ao cartasdanatureza.uc.pt e faz a pesquisa e rapidamente chega à informação que quer, porque, como eu disse, cada vez mais ali no departamento e na botânica, sendo que agora a malta dos ossos, da antropologia, também já percebeu a importância dos arquivos e eu também já estou a ser convocada para projetos de antropologia, mas pelo menos a malta da botânica já está a olhar para a documentação com outros olhos e com outra validade para projetos atuais. E, portanto, o que eu vos queria dizer neste meu exemplo, o que é que eu transporto para os outros arquivos?
é que a ciência cidadã e este tipo de projetos dá visibilidade aos arquivos e mostra a sua importância e a importância dos dados históricos cada vez mais em projetos sustentáveis e a importância do Big Data e do tratamento destes dados. Revela também a importância da interdisciplinaridade e que os arquivos contribuem para todas as áreas de conhecimento, porque todas as áreas de conhecimento produzem informação e produzem documentação, e portanto estando acessíveis e disponíveis também faz chegar essa importância não só a quem trabalha com arquivos, mas também à população em geral, portanto projetos de ciência cidadã acabam por alargar esse reconhecimento da importância dos arquivos, e depois há toda esta estratégia da Europa 2020 que a Leonor focou, em que a ciência cidadã está em alinhamento, e os arquivos com este tipo de projetos necessariamente entram também em alinhamento com as estratégias da Europa 2020, e acho que faz todo o sentido não ficarmos para trás. Deixo aqui a equipa do projeto, hoje sou uma das vozes, mas contribuo com esta equipa interdisciplinar, sendo que eu sou a única arquivista com formação em História, mas o resto são botânicos também com essa formação das tecnologias e também com uma grande propensão para a História da Ciência. Agradeço a vossa atenção e espero que tenha sido motivador suficiente para amanhã começarem a falar com as vossas chefias e a propor projetos na plataforma Zooniverse. E muito obrigada. Obrigada às duas, foi muito interessante. Portanto, agora, quem tiver questões, comentários, está aberta o palco. Olá, boa tarde. Começo por agradecer a participação da Leonor Calvão Borges e também da Ana Margarida Silva em mais um evento do grupo de trabalho. E tinha aqui umas questões, porque este mundo é efetivamente novo para mim, e então podem ser um bocadinho básicas, mas eu vou colocá-las à mesma. A Ana Margarida partilhou aqui a questão da quantidade dos documentos transcritos, e eu não percebi bem se a nível da qualidade dessas transcrições, se também há métricas, se também há valores, se também de alguma forma isso foi avaliado assim de forma mais estatística, digamos assim. Depois outra questão que eu tinha foi decorrente da classificação das pessoas que se disponibilizaram para transcrever como Gold, foi uma das referências. Como é que essa categorização e essa classificação era feita? Ok, obrigada, Alexandra. Sim, uma das dificuldades, e que nós, como eu disse, nós temos os resultados fresquinhos, mas uma das dificuldades é de facto avaliar a qualidade. E o que nós estamos a fazer estamos 3 membros da equipa, estamos a ver as transcrições, dividimos, cada qual ficou com uma língua, com um idioma, e era aquilo que eu estava a dizer, nós estamos a verificar quais são aqueles colaboradores que têm as transcrições mais bem feitas, e estamos a apoiar-nos nesses para validar, porque nesta plataforma nós também temos que, nesta da ciência aberta, aparece a indicação se a carta está ou não validada. A maior parte ainda estão a amarelo, se vocês forem verificar, significa que ainda não foi validada, mas algumas já estão a verde. E nós estamos a fazer esse trabalho, que é um trabalho que não é... Moroso. É moroso e não é mecanizável. Pronto, a máquina tem essa limitação, porque a máquina só faz o que nós lhe dissermos. E só se eu estiver a transcrever os documentos todos, é que ela vai saber, pronto, então esta versão é que está correta.
Portanto, estamos a fazer esse trabalho e por isso é que eu digo também que aquela plataforma de ciência aberta acaba por ser colaborativa. Quem quiser corrigir as transcrições pode fazê-lo, mas ainda não fizemos essa avaliação de facto da qualidade das transcrições. No entanto, o benefício, e também outra coisa que nós pensámos foi nós poderíamos não disponibilizar já as transcrições sem as rever, mas achámos que o benefício e a utilidade de estar a disponibilizar algo, mesmo que não esteja a 100%, seria mais útil do que estar a arrastar e depois apresentar um projeto 100%. Nós também avaliámos isso, não é? Vamos disponibilizar isso mesmo com erros, ou mesmo com falhas de leitura, mesmo com dúvidas. E depois achámos que sim, achámos que se calhar o benefício das potencialidades daquilo que já se pode investigar com o manancial de informação que está disponível é superior a um erro ou outro que nós podemos detectar e que as pessoas vão detectando. Depois, em relação ao Gold, quando se constrói o projeto, nós adicionamos, há pessoas que são adicionadas ao projeto e que têm várias permissões, vários tipos de permissões e várias categorias. E nós atribuímos logo a pessoas, e posso dizer, por exemplo, a colega Leonor, eu marquei porque sei que ela tem experiência de leitura de manuscritos, também marquei como Gold, não sei se ela sabia. Pronto, és uma voluntária dourada. Ou seja, foi um bocadinho pelas pessoas que se conhece, que eu conheço, eu marquei essa categoria como aqueles que o computador vai reconhecer como sendo especialistas e, portanto, aqueles que terão menos dúvidas ou erros de leitura, depois comparando com os outros. Eu acho que depois há outros 2 níveis. Há pessoas que entram só como transcritoras e que não podem mexer em mais nada do projeto, há outras que podem editar o projeto, mas acho que é essa categoria que eles aconselham a ter um conjunto de pessoas especialistas dentro dos voluntários para que o computador faça essa comparação das grafias, não é? Da palavra, e que é importante também no caso das plantas ou dos locais. Por exemplo, se toda a gente escrever Açores, imagina, Açores está com Z, mas alguém escreve com C de cedilha, mas a carta diz com Z, mas se eu coloquei com Z, então o computador sabe que a minha bitola, digamos assim, é que está correta para as outras transcrições, é mesmo que Açores escreva com C de cedilha. Não sei se foi clara, se era isso. Sim, era isso. Depois a outra questão que eu aqui tinha, e calmo já para passar a bola aos colegas para terem a oportunidade também de colocarem as suas questões, tinha a ver com o seguinte: foi possível perceber o motivo pelo qual algumas cartas não foram mesmo transcritas? Não, nós ficámos surpresos com isso porque nós tínhamos limitado às tais 5 pessoas, 5 interações por carta e ela sair do público, ou seja, de circulação, digamos assim. E portanto ficámos muito surpreendidos quando vimos estas 132 cartas sem qualquer tipo de transcrição. E quando terminámos o projeto, o coordenador António Gouveia, e quando começámos a analisar os dados, foi uma das coisas também que escreveu não é coordenador, não sei, mas pronto, lá ao senhor dos Universo, agora não sei como é que se chama a categoria dele, não é diretor, mas pronto, o nosso interlocutor, e nisso eles também são fantásticos, dúvidas, e-mails, respondem a tudo, sentimos sempre muito acompanhados ao longo do processo. Mesmo no primeiro peer review, eles mandaram a quase uma centena de voluntários que preencheram uma grelha Excel. Deixei de ouvir a Ana Margarida. Pois também. Ok. Frisou. É pena. Exato. Frisou. Essa internet. Mas é dela, porque eu estou-vos a ouvir bem. Pois. É dela, sim. Pois.
Então deve ter ido. Pena. Deve ter ido abaixo. Vou Então, mandar uma mensagem a ver o que é que se passa. obrigada. Mas aparece aqui nos participantes. Esta parte das novas tecnologias depois tem estes, tem estes imprevistos, calam-nos o bico assim de uma forma. Ele saiu agora, não foi? Foi. Pois, exato. Depois deve Bem. estar a tentar conectar-se. Portanto, agora vai novamente. entrar outra vez. Ok. Exato. Ok. Deixa eu aguardar aqui Uhum. um bocadinho. Entretanto, se alguém tiver mais questões, Exato. enquanto a colega não entra. Particularmente para a Leonor, neste caso, não é? Exato. Não, para a Margarida não dá? Não está a ser. A Margarida está-me a dizer que já se está. Já está aí. Pronto. É que eu não percebi, mas de repente vocês ficaram todos parados. Mas eu é que estava parada, mas eu não percebi, continuei a falar. Já nem sei o que é que estava a dizer. Qual é que era a pergunta? Peço desculpa que eu já não... Sem problema. Estavas a referir a questão de eles serem muito disponíveis nas várias questões que foram sendo colocadas, a propósito dos textos que ficaram sem qualquer tipo de intervenção. Era aí o contexto. Pronto, e o que eu estava a dizer era quando nós montámos o projeto e o enviámos a primeira vez, eles enviaram para uma centena de pessoas que fizeram a avaliação do projeto, preencheram uma grelha Excel com comentários, fizeram uma avaliação que nos ajudou a melhorar muito o projeto e a passar depois os teus peer reviews. Mas em relação a essa questão, eles também ficaram um pouco surpresos, não tinham essa percepção de que havia documentos, não sei se nunca teria acontecido, porque a maior parte dos projetos são projetos da história natural e, portanto, aquela coisa de identificar os animais, ainda que haja alguns projetos de transcrição, mas penso que nunca teria acontecido, mas já melhoraram agora nesta segunda versão, que eles próprios já têm um botão mesmo de transcrição, ou seja, todo o trabalho que eu tive a fazer da montagem dos tutoriais e da colocação das cartas e do que era para fazer, agora eu não tenho que fazer nada, eu tenho que colocar as cartas e carregar no botão Transcriptor. E aquilo já assume todas essas valências e essa questão das interações, de não deixar uma carta com zero classificações por fazer. Mas de facto não conseguiram explicar, nem nós conseguimos explicar, sem ser aquela questão da pessoa ver a carta e não gostar ou não conseguir ler e passar para a outra, por exemplo. Mas também foi algo que para eles foi um pouco estranho. E pronto, já temos 132 para a próxima edição. Exato, ok. Muito obrigada então, Ana Margarida e Leonor. Obrigada. Em nome do Grupo de Trabalho da BAT, passo agora a palavra aos restantes colegas para aproveitarem um momento. Sim. Aproveitem hoje é de graça. Exato. Então, cá especialistas. Depois já é consultoria paga, estou a brincar. Eu também quero dizer isso, se às vezes a BAT tem o meu contacto, eu também acho que quase todas as pessoas já nos conhecemos mais ou menos, se às vezes quiserem tirar alguma dúvida, se avançarem com projetos, estejam à vontade para me contactar, não tenham qualquer tipo de problema. Muito bem, boa tarde, eu posso pôr uma questão. Claro que sim. É assim, o fato da maior parte das cartas que não têm transcrição serem as cartas em português, isso significa alguma coisa com o problema em Portugal sobre a participação nestes projetos? Nós pensamos que sim, nós pensamos que Portugal ainda não tem uma cultura participativa incutida nos cidadãos a todo o nível, a todos os níveis, não estou a falar só em termos de arquivos. Nós vemos que já há muitos projetos, e a Leonor falou de alguns projetos de ciência cidadã que acontecem em Portugal, lá está muito dinamizados pelas ciências naturais. Há muito poucos projetos de ciência cidadã nas nossas áreas, não é? Das humanidades, da história, dos arquivos, das bibliotecas, e nós pensamos que possa ser isso. Pensamos que possa ser, de facto,
lá está, também podemos dizer que da nossa parte pode ter havido falha em chegar às pessoas e nesse pedido. Não digo que não, não digo que não, podemos não ter utilizado os canais certos e temos que ponderar também outras formas de divulgação do projeto. Mas também acredito que esta cultura participativa ainda não está muito incutida nas nossas áreas. E por isso é que vos apelo a criar projetos para movimentarmos a nível dos arquivos, das bibliotecas e até dos museus, e começar a criar públicos e começar a criar este espírito colaborativo, e não ser só sempre as mesmas queixas que eu também as faço, de falta de mão de obra, de pessoal especializado, e de falta de recursos, porque isto é uma plataforma que é gratuita, não exige conhecimentos informáticos extraordinários, só ao nível do utilizador, não precisa de um informático ao nosso lado, e já que há uma aposta tão grande, tem havido uma aposta tão grande em digitalização, não é? Arquivos, bibliotecas e museus têm feito esse esforço de digitalização e de colocação de arquivos e coleções online, porque não subir um bocadinho o degrau e, para além da disponibilização, começar a apostar nesta valorização, e a valorização acho que passa pelo contributo de todos, porque todos acrescentamos conhecimento às coleções, não é? Mas pronto, consideramos estes dois aspectos: por um lado uma falta de uma cultura participativa ativa, e por outro se calhar uma incapacidade nossa de chegar aos públicos certos. Não direi que estes dois vetores tenham sido isso. Sim, eu já agora só para, não sei se há colegas que tenham fazer alguma outra questão, mas é assim, eu tenho, quer dizer, eu acho que são estes processos de participação cidadã na cultura são muito importantes e são característicos de uma sociedade democrática e aberta, mas quer dizer, o problema é que em Portugal eu acho que não há uma massa crítica que esteja disponível para isso. E isso era um dos pontos de vista. E outros pontos de vista nestes projetos é que eu acho que há assim uma coisa. Como é que se faz a avaliação das pessoas que participam? Porque isso era uma coisa importante. Sim, relativamente à primeira questão, até posso concordar, e por isso é que eu acho que o papel dos arquivos, das bibliotecas, dos museus, dos serviços de informação, das instituições de memória é relevante, porque acho que nós temos esse papel e essa capacidade de mobilização e de alteração de mentalidades e de alteração da participação das pessoas, não é? Nós trabalhamos para públicos, nós não trabalhamos para o nosso umbigo. E, portanto, acho que nos cabe a nós fomentar essa cultura. Não estar à espera que as pessoas venham até aos arquivos, às bibliotecas e dizerem o que é que eu posso ajudar, não é? Mas ir até às pessoas. E, portanto, podemos fazer essa diferença para uma cultura mais democrática e mais participativa e que depois se contagie para outros setores da sociedade. Depois, relativamente à avaliação, o Usuniverse permite, com a sua mediação, nós fazemos a avaliação do projeto, nós podemos fazer fazermos um conjunto de questões que depois são remetidas para os voluntários, e criar os perfis dos voluntários. É possível fazer essa avaliação de idade, de sexo, de nacionalidade, de qualquer coisa que nós queiramos fazer. O Usuniverse não nos dá diretamente os dados dos voluntários, mas fazem essa ponte. E também eles fazem workshops, até já fizeram pelo menos um que eu estive com atenção, pelo menos só tem um, mas posso não ter dado atenta a outros. Eles fizeram um workshop aberto de avaliação de projetos, ou seja, de como é que quais são as áreas que nós devíamos avaliar, como é que se avalia, que também foi muito interessante. Eu tenho os apontamentos, não tenho aqui, mas foi muito interessante também. Eles dão-nos essa preparação
e sobretudo, e depois puseram-nos a falar, estavam pessoas de vários projetos e puseram-nos a falar uns com os outros, e muitas das questões passam por o que é que motiva as pessoas a participar, mas também o que é que motiva as pessoas a não se ir embora, ou seja, porque é que as pessoas continuam lá, como eu estava a dizer, a contar pinguins, não é? Que parece que é uma coisa muito... já contámos isto em 2011, 2012, ainda vamos estar em 2022, portanto, eles fizeram esse workshop e incentivam a avaliação, e será também um passo seguinte, mas sempre por causa do cuidado dos dados, sempre com a mediação dos universos. Nós conseguimos chegar, nós este ano também não sei se tiveram com atenção, também não sei se sai só na parte norte do público, mas nós fizemos quando lançámos os primeiros resultados em janeiro deste ano, conseguimos entrar em contacto com 4 voluntários e 2 deles falaram para o Jornal Público e saiu um senhor alemão que diz que começou, que estava em casa e começou a fazer as cartas em alemão e depois passou para as em inglês e depois tentou, pronto, porque estava e é de uma área completamente diferente, não sei se é da química ou assim, mas que gosta e portanto achou interessante o projeto e andou a saltar de idioma em idioma. E Portugal, acho que foi uma senhora professora que também achou interessante o projeto e pronto, e motivou-se tanto que transcreveu não sei quantas cartas, porque nós quisemos chegar aos 10, ao top 10 e nós pedimos esse contacto com os universos e conseguimos que 4 respondessem. Eu vou ver se encontro a reportagem do público, depois se quiserem envio-vos, que acho que tem o PDF. E de facto é muito interessante perceber a motivação das pessoas, porque percebendo a motivação nós também sabemos como é que chegamos até elas. Não é? Ora bem, eu fiz precisamente a minha dissertação neste tópico, tenho estado um pouco calada porque eu tenho aqui imensas coisas. Tudo o que vocês disseram. Bem, primeiro Obrigada, Sandra. Obrigada. Primeiro, a título pessoal, o que estavam a comentar da participação em Portugal dos arquivos. Portanto, eu fiz o mestrado no Reino Unido e para se fazer o mestrado, para se poder candidatar ao mestrado, tem que se ter já experiência na área, portanto, no meu caso no arquivo ou numa biblioteca. No meu caso foi numa biblioteca e eu tive 6 meses a mandar e-mails, a visitar sítios, a dizer eu ofereço o meu trabalho sem pagar, por favor, alguém que me dê. E a verdade é que ou não tive resposta, ou tive uma que me chocou, que me disseram primeiro acaba os estudos e depois venha falar connosco. E portanto eu acho que isto já foi há 6 anos, espero que agora esteja diferente e de facto eu acho que é preciso enfatizar que nós temos esse poder de envolver as pessoas, não é? E as próprias pessoas querem ser envolvidas, podem não saber que têm essa opção, que eu acho que é o que acontece, mas que existe de facto ou existia essa resistência, não sei se por falta de formação ou se por não preparação do projeto ou o que for. No final acabei por trabalhar numa biblioteca, nem sequer foi num arquivo. A propósito das motivações, estudei este tema precisamente na minha tese, não só na literatura, que identificou as várias motivações, mas também fiz um inquérito com vários voluntários e de facto o que leva os voluntários depende também do tipo de instituição. Por exemplo, uma instituição mais especializada, que eu entrevistei o coordenador e fiz um inquérito aos voluntários, é precisamente o trabalho que eles fazem. Portanto, era um assunto específico e eram pessoas ou que já estavam reformadas e praticavam aquela profissão ou pessoas que tinham aquilo como um hobby e que participavam, ou pessoas muitas vezes reformadas e que lá no Reino Unido era uma coisa que muitas vezes me disseram, que é o valor que as pessoas reformadas e mais velhas têm nas transcrições, porque têm uma facilidade de leitura
da escrita, que eu que adoro paleografia, que muitas vezes não tenho e que a minha avó certamente tem, por exemplo. A propósito agora voltando um pouco mais às vossas apresentações, achei muito curioso vocês estarem sempre a falar de projeto, portanto, a minha experiência que eu tenho é no Reino Unido e lá os voluntários são quase que permanentes, não é? Portanto, não existe assim, vamos fazer um projeto, vamos criar este software, plataforma para este projeto em específico. Quase que cada instituição planeia ter um X número, ou pode acomodar um X número de voluntários, e eles estão distribuídos conforme até tarefas, nem é projetos que eles costumam falar. E foi muito curioso que aqui foi muito à base do remoto, e lá é muito presencial, eles falam muito da questão de manter o interesse dos voluntários, de partilhar um chá grátis à meia da tarde, que falarem uns com os outros, e foi muito curioso. Não sei se vocês têm alguma noção de cá em Portugal haver alguma dessa dinâmica mais, sei lá, consistente em vez de projeto, se há alguma coisa a dizer sobre o assunto. Sim, eu posso dar também o exemplo. Eu felizmente estou num sítio que é muito dinâmico, e o herbário da Universidade de Coimbra tem, é que eu se não for projeto também não sei que outra palavra é que é dizer, mas tem várias, tem o que é o Explorator, que é uma plataforma de transcrição colaborativa, que é para ajudar na transcrição dos exemplares de herbário. Os exemplares de herbário são, assim, de uma forma muito pouco científica, plantas secas que estão coladas numa folha e que depois têm uma etiqueta, peço desculpa, mas pronto, os meus colegas perdoam, e depois tem uma etiqueta associada, que tem o coletor, a data, o local da colheita, a descrição da planta, e outras observações, um número, qualquer coisa assim. E portanto ele já tem esse então vou-lhe chamar essa tarefa do Explorator. Para mim vai dar ao mesmo. Não... Essa tarefa já está implementada há vários anos. Dentro do Explorator eles vão criando mini tarefas, portanto, interessa-lhes agora as rosáceas. Então estão as rosáceas todas juntas e quem quiser vai ao grupo das rosáceas transcrever os exemplares de herbário. Quem quiser... eu não sei, por exemplo, dos Açores, também acho que há um projeto de plantas dos Açores. Há outro que acho que é de São Tomé. O último projeto é plantas de São Tomé. E, portanto, é algo consistente, que faz parte das tarefas desse serviço, do serviço de herbário. É um projeto eminentemente online, mas é um projeto também que é dado nas aulas. A curadora do herbário é simultaneamente docente e, portanto, incentiva os alunos a participar. E de quando em quando, em certas datas específicas, eles fazem também presencialmente. Ou seja, fazem uma visita ao herbário, explicam, as pessoas inscrevem-se, qualquer pessoa se inscreve, fazem uma visita ao herbário, explicam o que é um herbário, qual é a importância do herbário, como é que ele está classificado, como é que ele está arrumado. Depois dão uma caneca às pessoas, vamos para uma sala com computadores, e estamos a beber o nosso chazinho e a comer bolachas e a transcrever, pronto. Portanto, este é um projeto, uma tarefa, um serviço consistente que é de ciência cidadã, que junta o digital e o presencial de quando em quando, não é? Porque eles também não têm capacidade para estar a receber, e eles aceitam voluntários, aí sei perfeitamente que aceitam. E acho que é o único projeto em Portugal que eu conheço assim de transcrição, e apesar de ser um herbário, não deixa de ser transcrição de informação e de documentos, não é? Pronto. O herbário é um arquivo biológico, não é? Pronto, portanto, também está hermanado com as nossas instituições de memória. Fora isso, não sei se a Leonor quer acrescentar algum projeto, pois também acho que desconheço. Não conheço, de facto, sim, com essa vertente assim, não. Pronto, nós queremos o nosso, também que seja uma coisa
sustentável, ou seja, agora mais 1000 cartas este ano, mais 1000 para o próximo. Depois temos, para além das cartas, temos imensas listas e catálogos de plantas, com nomes de espécies. Também acho que é uma documentação que pode ser muito interessante para disponibilizar e para transcrever, e porque lá está, é útil para os investigadores, portanto temos estes dois lados. Nós queremos que isto seja algo continuado. Isso é ótimo, acho que é o que se quer, não é? Algo sustentável. Uma outra questão que agora me lembrei, se existe alguma, se dão alguma forma de, sei lá, certificados, diplomas de participação aos voluntários, aos utilizadores? Não, nós quando fiz esse workshop, sim, é um workshop, sobre a avaliação, falou-se disso, de motivar as pessoas através de prémios. Ou seja, premiar, e o Explorator tem isso, quando as pessoas atingem um determinado nível, vão passando, vão tendo outro tipo de nomenclaturas, passam de, agora não sei de cor, mas pronto, vão passando de nível e quando chegam a um determinado número de classificações, depois ganham uma caneca e enviam a caneca para casa. Mas pronto, vão passando vários níveis, eles até costumam dizer nas apresentações que é um jogo que vicia, e portanto tenham cuidado, mas tem esse prémio que é simbólico da caneca do herbário. Nós não fizemos nenhum tipo de prémio, nem nenhum tipo de certificado, também nunca nos foi pedido, pronto, acho que se alguém pedisse também não diríamos que não, mas na altura não pensámos nisso, não. Certo, a mim chamou-me a atenção porque foi precisamente uma das motivações, lá está a questão de matching motivations, sim. não é? Uma das motivações, mas também lá está, a realidade no Reino Unido é diferente, lá está, eles precisam de ter precisa-se ter a experiência para se conseguir fazer, porque dá currículo. Era uma das coisas que motivava os próprios voluntários, era o facto de poderem ter um papel a dizer, a instituição X reconhece que trabalhei com eles. Não sei. Enfim. Mais alguém tem questões? Comentários? Não, eu posso fazer alguma coisa ainda se é sobre assim uma visão mais geral destes processos de participação cidadã. Nós podemos falar assim do mais conhecido que é a Wikipédia e os problemas que ela põe. Não sei se estão de acordo. É assim, precisamente a Wikipédia não tem accountability, não tem, quer dizer, não sabe quem é que fez as coisas. Penso que também não tem prémios. Portanto, tem esse problema, porque a Wikipédia depois tem muitos erros, não é? A Wikipédia, principalmente em português, em inglês, eu acho que está mais correta, mas em português tem muitos erros graves. E pronto, não sei se depois aquilo é o que é que se pode fazer para melhorar um projeto daqueles que até é bom na sua base. Leonor, não sei. Depois eu fiz a pergunta para as duas. Não sei. Ou sim, para a Ana Margarida ou para... Eu confesso que não conheço bem a estrutura da Wikipédia, a estrutura no sentido de ver se eles têm especialistas para depois conferir, duvido muito, porque o manancial de informação deve ser uma coisa brutal, não é? Claro que eles jogam muito com a questão as pessoas vão vendo e corrigindo, não é? Eu suspeito que a metade da informação talvez não seja corrigida, não sei, mas estou a dizer isto de uma forma... Ou então tem correções tendenciosas às vezes até. Claro que sim, pois está aberto a todos, portanto, sim. E se calhar se tivesse uma linha editorial deixava de ser a Wikipédia, digo eu. Uma das coisas também que se avalia sempre quando se avança para este tipo de projetos ou tarefas é exatamente isso. Qual é
será que aceitarmos não especialistas em termos de benefício é ou não? Ou seja, tem que se pesar sempre na balança, não é? Claro. Quando é que eu conseguiria ter estas 5.000 cartas transcritas? Justifica ter algumas com erros? Justifica, não é? Vou estar à espera de ter uma transcrição perfeita, ou vou estar à espera de ter paleógrafos que venham ter comigo, ou alunos de história que queiram fazer trabalhos, ou então vou apostar e vou aceitar a participação de qualquer pessoa, mesmo que não seja especialista, não é? E essa é uma das grandes questões da ciência cidadã, é aceitamos ou não que um não especialista possa contribuir para o processo científico. Se aceitamos que sim, temos que aceitar tudo o que vem com isso, todos os erros, todas as manipulações possíveis, todos os enviesamentos, mas isso também acontece com os cientistas, não é? É um grupo mais fechado e limitado. Agora, eu sei lá, se alguém se pusesse a pôr ali só A's e B's, por exemplo, pronto, mas não é? Eu teria que aceitar, mas entre uns A's e B's e depois 800 e tal, 1.000 e tal pessoas que fazem transcrições em 3 meses, eu tenho 1.000 cartas transcritas, acho que é fácil fazer essa contabilidade, não é? Mas essa é uma das grandes questões, estão os cientistas disponíveis ou não para aceitar a colaboração de não especialistas? E se me permites, uma das questões que eu também foi logo as primeiras que eu me debati quando estava a estudar a literatura para a tese, é precisamente o custo dos voluntários. Portanto, a questão de que, sendo voluntário especialista e sabendo o que está a fazer, tem que haver um limite no que é trabalho não pago e o que é que uma pessoa que seria contratada pela instituição para fazer. Portanto, como é que se define as responsabilidades e justificando como é paga e outras não. Claro. Sim, isso é importante. Eu comecei a minha atividade profissional com voluntariado. Eu fiz voluntariado no arquivo da universidade, mas a partir desse voluntariado depois abriram um estágio profissional, depois uma bolsa, depois mais um projeto, depois mais não sei o quê, e estive lá 5 anos. E se eu não tivesse ido bater à porta e feito o voluntariado, não sei onde é que estaria hoje, não teria feito metade das coisas que fiz. Mas também chega a um certo ponto em que eu digo, chega que não é? Há até um certo ponto em que eu, de facto, acho que tenho que ganhar experiência e que não me importo e estou a aprender, mas depois há, de facto, esse limite que eu tenho que ter até a mim própria, por respeito a mim própria, e dizer, não, a partir de agora eu já tenho conhecimento e trabalho suficiente para ser contratada. E depois há outra questão que eu também falo com colegas em relação ao voluntariado ou aos estágios, remunerados ou não, é o trabalho que isso dá. Porque muitas vezes as instituições já têm poucas pessoas e a pessoa que tem que estar a orientar o estágio quase tem que deixar o seu trabalho para depois estar a acompanhar uma pessoa que está ali 2, 3 meses, meio ano. E eu sei de vários casos de colegas que deixam de aceitar estagiários porque consideram que o custo-benefício não justifica. Exatamente, porque o acompanhamento que têm que fazer e depois a correção que têm que fazer não lhes justifica todo o trabalho que deixam por fazer. Não é fácil, mas eu sou toda a favor de voluntariado. Eu, quando falo com os alunos da universidade, eu digo, não fiquem pelos bancos da academia. Tem aqui um arquivo, tem o Museu Nacional Machado de Castro ali ao lado, tem a biblioteca, vocês eu digo mesmo, não fiquem pelos bancos da academia. Porque acho que é enriquecedor, acho que é muito enriquecedor, mas lá está, dentro desses limites. Inês, desculpa, a tua tese está disponível online? Pois também queria ver se... A minha tese está under review neste momento, para ser publicada no jornal. Okay. Já com dados novos do Covid e do impacto do Covid na cidadania. Ok. Não sei, porque precisamente por causa do impacto do Covid houve um problema muito grande, porque há poucos voluntários, basicamente, presenciais, portanto foi basicamente... Pois, é o que eu estava a dizer, porque em termos digitais houve um boom. Sim, pois, lá está, e depois na tese exploro um pouco isso. Está bem.
que é a questão de os arquivos que se baseavam e que tinham primariamente as pessoas a irem lá fisicamente, não tiveram o recurso e o tempo para implementar um programa digital para apanhar outros tipos de voluntários Públicos, digitais, sim. remotos e etc. E muitos, infelizmente, não conseguiram, até por pessoas, os que eu conheci, tinha 2 ou 3 pessoas a trabalhar no arquivo e não é possível uma pessoa estar 100% em cima deles, salvo seja. Sim. Okay. Entretanto, tinha-me lembrado de qualquer coisa e já me esqueci. Tens os nossos contactos, fica bem. Não, era um comentário, acho eu, que era... sim, já sei, era a propósito da criação de um programa, porque quando eu falei da questão da consistência e de ser uma parte estrutural, é porque existem políticas de gestão de voluntários, existem orçamentos e são coisas estruturais e que fazem mesmo parte do dia-a-dia da instituição e, portanto, muito do que eu li da literatura para fazer a tese foi precisamente o que é que se deve ter em consideração quando se cria um programa. E era curioso que apenas 1 ou 2 autores referiam que é perfeitamente legítimo não ter recursos, não ter oportunidade de fazer um programa deste género e não avançar. E é legítimo não aceitar voluntários, uma pessoa vir expor-se e disponibilizar-se e achar-se que aquela pessoa não tem perfil ou que por alguma razão não corresponde. E eu acho que a tentação e a atração do trabalho grátis também tem esse outro lado de que tem que se ter perfeita noção de que não é grátis de todo em recursos humanos e equipamento, muitas vezes também. Mais questões? Somos só nós as 3. Já está tudo a pensar em projetos e programas e tarefas. E também já Se mais ninguém tiver, pois já se aproximam às 8. Podemos fechar por aqui. Muito obrigada às 2 e a quem esteve cá. Foi muito interessante, eu gostei bastante. Obrigada. Obrigada, até à próxima. Até à próxima, então. Adeus. Obrigada, então, boa noite. Até ao próximo Obrigado, evento. boa noite. Até ao próximo evento. Obrigada a Exatamente. todos. Obrigada. Obrigado a todos. Adeus, boa noite.